Louvado seja o Senhor. Eu entendo que a cor que devia cantar ainda está a caminho. Mas como este programa é um programa global, mas como todos os líderes, todos os pastores, todos os profissionais que devem participar neste programa estão agora todos no ponto. Gostaríamos que a cor viesse cantar, mas não podemos mais esperar. Tem mais uma outra oportunidade de cantar, outra oportunidade. E sabemos que não é a falta deles, eles estão ainda a caminho. E sabemos que as suas ministrações têm sido uma bênção para nós. E a próxima vez hão de ministrar para nós e seremos abençoados em nome de Jesus. E para os poucos que estão aqui, por vós louvamos a Deus. E o Senhor vai transformar a vossa vida, a vossa família, o vosso ministério para o melhor, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por este momento. Bendizemos o teu nome por aquilo que tu és. Nos escolheu. Nos trouxe ao ministério. Quer que tenhamos sucesso. Oro que possas empoderar cada participante ser sucessivo no ministério em nome de Jesus. Equipe a cada um. Empodera a cada um. Engaja a cada um. No ministério da palavra que vai trazer almas ao reino em nome de Jesus. Sabemos que respondeste. Será feito. E veremos as evidências em cada vida. Em nome de Jesus oramos. Quero ouvir um bom amém. Deus abençoe a cada um de vós, podemos assentar. Começando a conferência do ministro profissionais a este tempo, falaremos do desejo, assim como o decreto de Deus, para dar o poder, equipar e energizar a cada um para maravilhas no ministério. Sim, tem revelado sua mente a nós. O que Ele quer por ti. O que Ele quer por mim. Eu oro que esta revelação, quando se revelar de novo, será cumprida em tua vida. E será cumprida em cada vida. Olhamos para 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. E disse-me: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de poder, o Deus de toda a possibilidade. Falando ao apóstolo Paulo, o ministro como tu, como eu, haviam dificuldades pelo caminho, haviam desafios pelo caminho, haviam coisas que podiam lhe ter embarrado, coisas que podiam ter lhe trazido de volta, coisas que ele devia ter dito: já basta, não posso suportar jamais isto, não posso mais ir em frente. Atualmente já tinha orado a favor, havia um desafio de ter sido esbofeteado. Qualquer que sejam os desafios,
tão grandes, tão maiores, tão traumatizantes, que tinha que ir a Deus em oração. Diz, isto é dolorido, isto me pressiona, isto não é conveniente, não é confortável. Orou uma vez, não houve resposta, o esbofeteamento ainda estava lá, os desafios ainda continuavam, as dificuldades ainda continuavam. Orou a segunda vez, não há mudança, não há resposta, não há o aliviamento da situação. Orou a terceira vez, agora Deus respondeu. E a resposta não foi de tirar o esbofeteamento. Sempre que orarmos para algum problema ser removido, Deus responde em duas maneiras. Pode remover a montanha, remover o fardo, remover a pressão. É uma forma de responder. 2. A segunda parte de responder é de fortalecer os nossos ombros para suportar o fardo. 2. É para fortalecer a nossa espinha dorsal para sermos fortes e termos coragem e força para carregar o fardo. 2. É para fortalecer a nossa mente para que tenhamos a coragem da mente e termos a habilidade para tomarmos tudo quanto seja o fardo que vier. E assim Deus respondeu à oração de Paulo, em fortalecer seus ombros para suportar a carga. Fortalecer a espinha dorsal para estar em pé no meio de desafios. Fazendo a mente forte, corajoso, mais forte do que o esbofeteamento que veio sobre ele. Então, esta é a resposta para o apóstolo Paulo que veio de Deus. Diz: a minha graça te basta. A salvação, a minha graça é suficiente para a tua salvação. A santificação e santidade, minha graça te basta. Não importa a situação, não importa os desafios, a minha graça te basta para manter a santidade. Quando o vento sopra desse lado e daquele lado, e todas as árvores do campo movem-se desse lado e para aquele lado, e pessoas fortes podem colapsar, mas a minha graça te basta para suportar. Como no meio de vento, no meio de tempestade, Deus diz: a minha graça te basta, a minha graça te basta para perseverança. No serviço do Senhor que nos chamou para fazer, quando a demanda do serviço é maior do que a força humana, e começamos a dizer: isto é muito mais do que eu estava pensando. Os fracos pelo caminho começam a voltar ao longo da caminhada. A subida é muito mais alta do que eu estava preparado. E oramos a favor. Na sua resposta diz ele: a minha graça te basta para o teu serviço. Por isso a graça de Deus é disponível.
onde quer que estejamos, tudo quanto fomos chamados para fazer, a minha graça te basta. E a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo parou de orar a favor do esbofeteamento. Agora ele diz, eu esperava. E ele diz, agora não somente suporto, mas sim, eu gozo. Deus sabe disso, eu sei acerca disso, todos nós sabemos acerca disto, os céus sabem acerca disto, a terra sabe acerca disto, e eu estou bem. Então, ele aceitou, ele esperou e gozou no meio disso. É por isso que ele diz, agora, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha o verso 10. O verso 10 diz, por causa daquilo que Deus disse, porque a graça de Deus é suficiente para mim, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas críticas, nos problemas daqueles que me injuriam. Diz, eu sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Diz, quando as coisas deviam me enfraquecer e vêm a mim, eu torno-me mais forte. Quando as coisas que afastaram muitos do ministério e desistiram e pararam, dizendo não posso continuar, o fardo é maior, as contradições são muitas. Ele diz, eles foram fracos, por isso eles pararam. Mas por causa daquilo que Deus me disse, quando eu estou fraco, eu não paro, não desisto, continuo. Atualmente agora, tornou-me mais forte para as coisas que devem me enfraquecer. Por isso que ele diz, porque quando estou fraco, no mesmo tempo, sou forte. Significa que quando as coisas da terra vêm para me enfraquecer, a resposta dos céus vem e fortalece-me no corpo para que eu me torne mais forte. Qual era o segredo? Como é que ele fez isto? Que a força veio, o poder veio, a graça se multiplicou. E o tempo em que era tão muito fraco, podia lançar fora o fardo. Efésios 6:10 diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. A psicologia não pode alcançar isto. A ajuda terrena não pode fazer isto. Promessas humanas não podem fazer nada. Dependência ao homem e à mulher, dependência à carne não pode fazer nada. É a força no Senhor. Fortaleceis no Senhor e na força do seu poder.
no versículo 11 diz: revestir de toda a armadura de Deus. A armadura do homem nada pode fazer. Não, com grande encorajamento daqui da terra não pode alcançar. Pode ter o suporte humano, que tem suportado muitos, para suportar também, nada pode fazer. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esse é o segredo. Alcanças o segredo hoje. Deleitas no Deus dos céus, serás forte. Um amor nacional. Serás forte em nome de Jesus. Hoje eu falo a vós no tema que diz: fazendo o fraco forte no ministério. Fazendo o fraco forte. Este é o fraco. Isso não é coisa estranha. Você é um ser humano fazendo coisa celestial. Você pode se enfraquecer. O teu espírito, corpo e alma, você confronta o Satanás, que é diabolicamente espiritual. Então, com isso entende, vai se enfraquecer. O teu corpo não é pedra, a tua mente não é pedra, a tua firmeza é limitada, és fraco. Moisés foi fraco, mas terminou forte. Elias foi fraco, mas terminou forte. Gideão mostrou ou expressou a sua fraqueza, mas venceu. Vens também no Novo Testamento. Paulo, o apóstolo, disse: angústias por fora e temores por dentro. Foram fracos. Pedro foi fraco. Disse: eu não conheço o homem. Mas, com tudo isso, os céus sorriram por todos eles e terminaram bem. Qualquer que seja a tua fraqueza, qualquer que seja a tua dificuldade, mas a partir de hoje, poder, força, autoridade. E se você se desviar do passado, não empresta a experiência passada para determinar o futuro. Nós, seres humanos, somos agentes e carregadores de histórias. Podíamos admitir que as histórias destruíssem a profecia. Permitimos que o passado destrói o futuro. Tomamos emprestado as lágrimas do passado e lançamos para frente, dizendo que, olha, quando eu chegar mais uma vez naquele ponto, vou chorar de novo. Tomamos as fadas passadas, emprestamos para destruir o nosso sucesso futuro. É por isso que Deus diz: não vos lembreis das coisas passadas. Os medos passados, a fraqueza passada, a queda e o tropeço passado, a apostasia passada, o desistimento passado. Esqueça as coisas passadas. Diz: eu farei uma nova coisa. Esqueça o passado.
não empresta o passado para planificar o futuro. Eram todos fracos, mas terminaram fortes. Eu terminarei forte. Deixa que os seus ouçam a tua voz. Deixa que Deus ouça a tua voz. Que não estás a confiar na força humana, estás a confiar no poder divino. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Agora posso entender. Quando falei no passado, não me tinha revestido de toda a armadura de Deus. Se éramos vencidos no passado, já conheço o segredo, não me tinha revestido de toda a armadura de Deus. As situações, as tuas dificuldades, coloca embaixo a tua paz. Anteriormente, não estavas revestido de toda a armadura de Deus. Tentavas fazer coisas espirituais com o conhecimento humano, com a força humana. É por isso que falaste no passado. O futuro é maior do que o passado. O que faz o futuro brilhante é quando agora entendemos e nos revestimos de toda a armadura de Deus, fazendo o fraco forte no ministério. Olhamos aqui 3 coisas. Confiando o Cristo dos anos passados em ti. O mesmo Cristo em ti. Sabeis a diferença entre nós e o povo do Evangelho Antigo? Cristo não estava neles. Quando estavam no barco, o Cristo estava no barco, mas não estava dentro do Pedro. Quando tiveram alguns desafios, aqui do lado estava o Cristo, foi ao topo do monte a orar. Era seu Salvador, mas não habitava dentro deles. Mas agora, quando nos tornamos salvos, ele disse: estou à porta do teu coração, bato. E diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei nele. Agora, aquele que vive em ti é maior do que aquele que está no mundo. O mesmo Cristo, agora ele vive dentro de nós. Confiando o mesmo Cristo dos anos passados em ti. Número 2. Suportando os servos, cultivando o jugo em ti. O jugo é o que agora está em nós. De nós já tirou o jugo do mundo. Já tirou o jugo de Satanás. O jugo de Satanás é pesado, é difícil, é terrível. O jugo do homem que colocam nas pessoas, ainda que tenhas nascido de novo, o povo do mundo colocam o jugo sobre ti, suas ideias e o seu jugo pode controlar o homem e a mulher, e esse jugo é pesado.
Você não pode se agradar a si mesmo, tem que agradar a eles. Não pode gozar o que você faz sem o sorriso deles. O controle do homem, o controle da mulher, o jugo do homem, o jugo da mulher é pesado. É como se nas tuas costas você coloca um saco de cimento e quer escorrer. Sim, pode escorrer, mas não vai escorrer muito bem. Mas Cristo tira o jugo do homem, tira o jugo da mulher e diz: vinde a mim e vos darei o descanso. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo não é pesado, é suave. O meu fardo é leve. Agora, você está a transformar o servo cultivando o jugo de Cristo em ti. Imagino, quando eu estava juntando, eu ia no campo do meu pai, e se eu tivesse um fardo, um saco de cimento nas minhas costas, e cultivar seria difícil. E se tu tens o jugo do homem, o jugo da mulher, é por somos vagarosos, ainda sentimos a dor que tínhamos quando fazíamos o trabalho que tínhamos a fazer, e isso nos faz fazer devagar. Mas quando estás livre do jugo de qualquer homem daqui da terra, livre do jugo de qualquer mulher daqui da terra, e você se inclina como o servo que está cultivando, o tempo de gozar o serviço do Senhor já chegou na tua vida. Número 3. Ensinando a sua segunda vinda com muita fervorosidade e fidelidade. Você é fervoroso quanto a isso. E você é útil quanto a isso. A força do jovem, o poder do jovem, a juventude e a perversidade que temos, nos encurvamos e ensinamos a si mesmo. Mas sabes, alguma coisa que ensinamos a segunda vinda e gozamos o produto e o fruto da primeira vinda. Olha para todas as provisões da primeira vinda. Se você não tiveste alcançado e gozando isso, como é que você livremente e completamente falar dos benefícios da segunda vinda? Ensinamos, instruímos dos benefícios da segunda vinda. Isso é porque gozamos o resultado da primeira vinda. Ordem número 1. Número 1. Confiando o mesmo Cristo dos anos passados que agora vive em ti. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O mesmo em poder, o mesmo em amor, o mesmo em equipar as pessoas que envia. Jesus Cristo é o mesmo. Como era com Pedro, ele é assim contigo. É o mesmo na imparcialidade,
Ele é o mesmo em nos dar poder. Ele é o mesmo em nos equipar. Ele é o mesmo nas promessas que deu. Ele é o mesmo no poder que manifestou. Jesus Cristo é o mesmo Salvador, é o mesmo Santificador, é o mesmo Curador, é o mesmo Redentor, é o mesmo Libertador, é o mesmo em misericórdia, é o mesmo em não discriminação. Queiras, vem. Vens de qualquer nação ou nações lá nos confins, o Cristo é o mesmo, nele não há parcialidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Olha o verso 12. No verso 12 ele diz: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Quem santificou Enoque de fazer santo? Quem santificou Paulo e digo Samuel, ele fez imaculado? E quem santificou Pedro e tornou-se uma pedra de esquina, uma pedra angular, e firmou-se e perseverou? Quem santificou Paulo e lhe fez santo, imaculado, puro, sem nenhuma culpa? O mesmo Jesus, que não mudou, que está sempre empoderando o seu povo, diz: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. E no verso 13, saiamos, pois, a ele fora do arraial. Ele providenciou salvação. Se alguém não está salvo, é porque ainda não saiu para ele fora do arraial. Ele é o santificador, nos purifica e nos purga. E nos faz termos sucesso e vitória sobre qualquer que seja a artimanha da depravação. E se ainda não somos santificados, é que ainda não saímos ao seu encontro fora do arraial. Ele é o baptizador pelo Espírito Santo. Ele é o nosso poder. Ele é o nosso triunfo. Ele é tudo em tudo para nós. E se não temos o poder do Espírito Santo, é que não fomos ao seu encontro fora do arraial. Ele é sempre eterno, vivendo em nós, vivendo em nossos corações. Ele é a mente de Deus, é o pensamento de Deus em nós. Se não temos ainda esta paz, não temos esta transformação das nossas mentes, é que aí não fomos ao seu encontro, a ele, fora do arraial. Eu te convido a este Cristo, é capaz de fazer tudo. Se ele fez nos tempos passados, é também capaz de fazer na nossa vida. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Agora posso entender. E se não sou capaz de suportar o seu vitupério, não posso alcançar sua justiça.
Se não posso levar o seu vitupério, não posso gozar a sua redenção completa. Se sempre penso no que as pessoas vão dizer, o que as pessoas pensam por mim, como vão me rebaixar, eu sou vituperado por causa dele, e se eu sempre estiver a pensar isso, não posso levar e também não posso alcançar a santificação e santidade. Levando o seu vitupério, Satanás vai criar torces por nós. Seguidores de nós vão murmurar, não me preocupo com isso. A carne fraca de outras pessoas, o que você está a pensar é isso, não me interessa. É essa vontade de levar o seu vitupério que lhe faz nosso Redentor, nosso Santificador, nosso Libertador, nosso Livrador, aquele que santifica. Olhamos para João 14, verso 10. João 14, 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Pensa nisso. Ele estava na terra, o Pai estava no céu. Milhares de milhas lhes separavam um do outro. Mas mesmo assim, o Pai nos céus estava nele. O Filho na terra está nele. A quem eu estou a apontar isto? Nós agora estamos aqui na terra. Cristo está nos céus. Celestial. Ainda assim, como andou com o Pai e o Filho, assim as obras dos crentes operam-se também, porque Cristo está em nós. Ele está nos céus, nós na terra. Nós na terra, Ele nos céus. Ainda assim, Ele vive em nós. Vivemos nele. Crês tu que eu estou no Pai e o Pai em mim? Quais as evidências de que há aquela penetração interna? Diz: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quando falamos sua palavra, Ele confirma a sua palavra em fazer as obras por nós. Ele está em nós, nós estamos nele. E no verso 11, ele diz: crê-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Abriu os olhos dos cegos, porque o Pai estava nele. Fez os cojos a se levantarem e andarem, porque o Pai estava nele. Falou a Pilatos palavras de encorajamento ou de coragem quando ele ia sendo crucificado. O Pai estava nele. Os fariseus e saduceus queriam fazer as coisas tão difíceis para ele, mas ele falou e fez de uma forma elegante e corajoso,
de uma forma tão alta e elevada, porque sabia que o Pai estava nele. Fez o que nenhum outro homem tinha feito, porque o Pai estava nele. E se estás cheio de ti mesmo, não tens Cristo vivendo dentro de ti, tudo o que você pode falar é o teu conhecimento, estás cheio de ti mesmo. De tudo o que você pode pensar é o que você aprendeu, o que se escreveu no quadro com giz ou na ardosa, é o que você pode pensar, e a fraqueza nem vitória não pode vir a ti. E se está cheio de tudo que leste nos livros, nas livrarias, é o conhecimento que você tem, e Cristo não está presente de uma forma eminente e proeminente em ti, não podes ter a vitória que estamos à procura. O Pai vive nele, e ele agora vive dentro de nós. Olha o verso 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, tu crês nele para a salvação, e não há sombra de dúvida no teu coração, tu crês nele que ele é o meu Salvador. Tu crês nele como teu santificador, o teu purificador, o teu refinador. Ele vive em ti como santificador. Tu crês nele e que o poder dos céus habitam e permanente em ti. Quem crê em mim, tu crês nele como o todo-suficiente, o mestre dos anjos e dos homens, aquele que venceu e quebrou o diabo, aquele que envia o Deus deste mundo a tomar a sua bagagem. Você crês nele? O último poder foi-me dado, todo o poder nos céus e na terra está nele. E tu crês nele, que ele vive em ti como o vencedor. Quem crê em mim, as obras que eu faço, as fará também. Por quê? Porque ele fez todas as obras pelo Pai viver dentro dele. E nós fazemos todas as obras pelo poder do Cristo infalível que habita em nós. Por exemplo, se você bebe água fria e a água gelada entra em ti, você vê, sente que aquela água alcançou aquele lugar e alcançou aquele lugar. Então, quando a água entra em ti, tu sentes aquela frescura de que a água entrou em ti. Você é consciente de onde aquela água gelada foi. É a mesma coisa quando tu tomas chá quente ou um líquido quente e você toma para dentro. Então, aquele líquido quente entra, você sente para onde foi aquele líquido quente. Quando Cristo vive em ti, você é consciente na tua mente, na tua alma, no teu coração, que Cristo vive ali. Tu confias nele.
porque este mesmo Cristo vive em ti. O mesmo Cristo dos anos passados habita em ti. Tu sabes, e por causa disso, através dele que vive e permanece em ti, diz: as obras que eu faço, as fareis também. E maiores do que estas, as fareis. Porque eu vou para o meu Pai. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai. Agora está com o Pai. E ele fala com o Pai a teu respeito. Diz: aquele é meu discípulo. Aquele é o ministro que eu enviei. Este é o homem, esta é a mulher que me serve. Olha, Pai. Olha, Pai, eu dentro deles. Olha, Pai, olha a mim dentro dela. O meu desejo é o desejo dele. A minha obra é a obra dele. O meu serviço é o apontamento dela. Sempre menciona o meu nome. Ele é consciente que eu vivo nele. Ele vai ao Pai e fala sempre a teu respeito com o Pai. Ele vai em todos os lugares, faz o que eu lhe disse para fazer. A sua consagração e o seu desejo é o meu desejo. Está sempre preocupado em fazer o que eu lhe mando fazer. Então, sempre o filho fala com o Pai a teu respeito. É por isso que quando tu vens orar, não és estranho para o céu. Quando vens para ministrar, não és estranho para o céu. E as obras que eu faço, as fará também. Porque eu vou para o meu Pai. A provisão que você quer, você não está a falar para alguém muito estranho, muito lá longe, mas sim falas para a pessoa que está dentro do teu coração. É por isso a oração nunca pode ir acima do ser. Mas a tua oração não precisa de furar o teto, porque ele vive em ti, ele habita contigo, ele anda contigo. Por isso, sempre quando mencionas na oração, ele transporta isso para o Pai. Isso é o que te dá poder. É por isso, a fraqueza da carne nunca afeta a tua alma nem o teu espírito. E se esse mesmo Jesus habita dentro de ti hoje, és mais forte em nome de Jesus. Em 1 João 4:4, 1 João, capítulo 4, verso 4, filhinhos, sois de Deus. Filhinhos. Eu sou um homem. Eu estou na idade de 70. Eu sou uma mulher. Não sou um filhinho. Eu estou nos meus 50. Aqui, sois de Deus, filhinhos. Alguém é já de 100 anos de idade, é de 80 anos de idade, ele é um filhinho. Ainda que alguém é de 200 anos, é de 1000 anos, ainda que seja de 10.000 anos, de 100 anos, ele é um filhinho para Deus. Cristo está por toda a eternidade. Milhares e milhares de anos ele já tem existido.
Alguém que é de 70 anos, é de 80 anos, é um filhinho. Não é João falando a nós. As escrituras não foram autorizadas, ou esse é o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. E o Espírito Santo que inspirou a Bíblia tem estado por toda a eternidade, milhares de anos. Por isso, o Espírito Santo diz, filhinhos. Há alguma coisa nos filhinhos? Tudo que lhes dizemos é o que eles creem. Você diz a um filhinho e diz, você tem intestino? Quando tu comes, isso vai ao teu intestino. E o filho não pode ver o intestino no espelho. Mas papai me disse que o que eu como vai no intestino. E diz para toda a gente, eu tenho intestino. E se cremos como filhinhos, e o Espírito Santo diz, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Temos evidências daquele que está no mundo. Mas não temos a figura daquele que está dentro de nós. Todas as figuras que temos, o câmara não pode detectar aquele que habita dentro de nós. Todo o scan que fazemos não pode detectar o que está dentro de nós, porque o scan não detecta o espírito. Mas o Eterno diz, filhinhos, sois de Deus, e os tendes vencido. Ainda não terminamos a batalha, mas prontamente já os vencemos. Cristo travou a batalha por mim. Ele venceu. A vitória é contada como minha vitória. A vitória dele é contada como minha vitória. É por isso que ele diz, tendes o vencido, eu venci o mundo. Não estás a dizendo para ti mesmo um amém. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Como o filhinho que crê no papá, crê na mamã, crê no professor, eu creio no Espírito Santo, que aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Crês tu? Crês tu nisso? Onde quer que vais a partir de agora, não estás a temer o que está no mundo, porque maior é aquele que está em ti, e a vitória é contada no teu relatório. Olhamos para o número 2 agora. Servos cultivadores com jugo sobre ti. Alguma coisa acerca do jugo? Não podes suportar o jugo de 2 machambeiros, de 2 cultivadores no mesmo tempo. Olha os animais que são ligados com o jugo. Alguém tem o jugo, alguém colocou o jugo naquele cavalo.
E quando alguém vem e descobre que há um jugo, não pode colocar um outro jugo ou um jugo diferente naquele animal que está cultivando. Viemos a Cristo, pela nossa evolução, pela nossa decisão, nos arrependemos e convertemos-nos ao Senhor. Desonramos, rejeitamos o mestre anterior que tinha sobre nós um jugo. Porque isso é a decisão nossa. E Deus honra a escolha que a sua criatura faz. Nos convertemos dos pecados, nos convertemos de Satanás, nos convertemos do mundo e anunciamos, declaramos, fazemos isso público. E daí removemos o jugo do mestre anterior e viemos a Cristo. E ele coloca o jugo dele sobre nós. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Não diz tomai o nosso jugo, não. O jugo de Cristo, o jugo de Satanás, Ele é o anticristo. Você é de Cristo. Tu não podes ter o jugo de Cristo e o jugo do anticristo sobre ti, os dois. Não podes ter o jugo de Messias e o jugo do homem no mesmo tempo sobre ti. Não podes tomar sobre ti o jugo do maravilhoso Cristo sobre ti e o jugo da mulher ao mesmo tempo. Vais rejeitar outros jugos. Vais rejeitar todos os outros controles. Vais rejeitar todos os outros mestres sobre a terra. E diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Olha o verso 30. Porque o meu jugo é suave. Sabe, quando tu vês, tens um jugo sobre ti, como vês os animais no campo, e se o jugo é tão apertado, e se a pessoa que coloca o jugo sobre ti pensar só por ele ou por ela e não pensar por teu alívio e a liberdade, e o jugo que estiver sobre ti te apertar e criar um desconforto, não estarás aí a pensar no cultivo, na lavoura em que você está submetido, estarás sempre somente a pensar pela dor que está por ti por causa do jugo. Mas quando Cristo coloca o seu jugo sobre ti, Ele é consciente da tua dor, do teu alívio. Ele faz o jugo para o tamanho da tua personalidade. Ele faz o jugo para alinhar com a tarefa e o trabalho que Ele te deu a fazer. Ele pensa pela tua experiência e inexperiência. Ele pensa da tua emoção e o teu sentimento. E te também dá a graça com o jugo, com a liderança, com o controle.
Então, se tomas o jugo dele sem nenhum outro jugo extra de uma outra pessoa, diz ele, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. E com aquele jugo sobre ti, podes cultivar qualquer lugar que te manda a cultivar. Você pode cultivar qualquer canto que ele te chama para cultivar. Você pode fazer uma linha reta e não uma linha torcida quando você depende dele. E aquele jugo nunca desce. O equipamento que você estiver a usar irá ser capaz de fazer o cultivo, o plantio e também a colheita, porque ele colocou o seu jugo sobre ti e o seu jugo é leve. E a partir de hoje terás e vais experimentar uma experiência pessoal na tua vida em nome de Jesus. Filipenses 2, 3. Filipenses 2, 3. Nada façais em contendas nem com vanglória. Eu estou certo que você tem visto aqueles animais que estão ligados com o jugo e estão puxando aquela máquina atrás deles. E se aqueles dois animais começarem a contender, a se orgulhar e criarem vanglória, o trabalho vai parar. Se temos a comparação carnal, a obra vai parar. E se temos a competição carnal, a obra vai parar. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade de mente. Cristo, que colocou sobre nós o jugo para cultivarmos, ele é manso e suave. Mas por humildade de vida, e cada um considera os outros superiores a si mesmo. Quando pensamos que somos mais elevados do que os outros, isso é orgulho de humildade. Quando nós contendemos com outros obreiros, outros pastores, ministros de outras igrejas, isso é porque consideramos mais o nosso trabalho e dizemos que ele não sabe nada, o trabalho dele não é nada do que o meu, e daí isso não pode se notar entre nós. Razão pela qual Cristo diz, tem que haver humildade, não com vanglória, e tudo seja feito em humildade. Isso quando temos o jugo de Cristo em nós. Quando pensamos assim, não somos santificados. Tudo o que fazemos e se não fazemos tudo seguindo a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor, e se o nosso trabalho fazemos contendemos com os outros, com vanglória, quando morremos nessa condição, não podemos ver os céus. Seguir a paz. Contendas não podem vir nos cultivadores que estão subindo para o reino. Não aplicamos para o reino dos homens. A força não virá,
Você não estás a trabalhar para ti mesmo, não estás a trazer a honra para ti mesmo. Trabalha sim para Deus e para a sua glória. E se despendemos muito tempo na contenda e vanglória, não teremos mais força para fazer o trabalho de Deus. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Verso 4. No verso 4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu. Ninguém possa pensar só no seu próprio gozo, no seu próprio desejo, na sua personalidade somente. Eu quero sentir um gozo, quero encher isso. Diz, não podemos pensar assim. Deixe isso na mão de Deus. Venha debaixo do jugo de Cristo. Deixa que Ele seja o líder, o controlador de todas as tuas ações. Não atente em cada um, sendo homem ou mulher, no que é propriamente seu, mas cada homem, cada mulher, também para o que é dos outros. Edifique os outros. Edifica os outros. Consola os outros. Fortaleça os outros. Não pensa somente em si. Deus pensa por ti. Ele te enviou para um ministério. Pensa somente no ministério, no ministrar aos outros. No verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Deixem. A palavra que diz deixe. Em todo momento, deixa-me entrar. Por favor, dê-me chance. Não me amarem, deixe-me ir. Por favor, não me bloqueia a porta, deixa-me entrar. Deixa. Eu fazer a tua ação voluntária, o seu pensamento voluntário, a sua decisão voluntária, deixa que esta mente esteja em vós. Não deixe outro tipo de sentimento para impedir a plenitude da mente de Cristo em ti. Haja este sentimento em vós, que houve também em Cristo Jesus. Se o sentimento de amor, o sentimento de humildade, o sentimento de mansidão, o sentimento de preocupação em servir ao Senhor, o sentimento de não pensar de ti mesmo, mas pensar no bem dos outros, este sentimento haja em vós, que houve também em Cristo Jesus. Essas são as coisas que nos fazem termos sucessos e poderosos no reino de Deus. Eu oro que o Senhor plante isso em cada coração. Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, diz, estamos rodeados com uma nuvem de testemunhas. Fala do capítulo 11. Enoque, Abel, Noé, Abraão, Sara. De novo, Abraão, pensando nele, Isaac,
Jacob. Todas as pessoas alistadas no capítulo 11 tiveram o sentimento de Cristo. Cristo não tinha ainda vindo, mas eles exibiram, eles demonstraram a mente de Cristo. Tudo isso pela fé. Pela fé daquele que viria. Viveram uma vida agradável a Deus. Diz agora que temos esta tão grande nuvem de testemunhas à nossa volta. Diz. Diz, não haverá nenhum problema que você vai encarar que não foi encarado com alguns dos que estão enumerados no capítulo 11. Diz, não há nenhum desafio que vai te confrontar que não confrontou um dos que estão alistados no capítulo 11. Diz, por causa disso, eles deixaram tudo o que pudesse lhes perturbar. Diz agora para nós, deixemos todo o embaraço. Que embaraço? É alguma coisa que te põe abaixo em pensar de ti mesmo? Ou como é que isto aconteceu para mim? Por que aquilo aconteceu para Abraão? Quando pensas de ti mesmo, eu quero o alívio, ou eu quero a elevação. Ainda que as pessoas exageram a minha virtude, esse é o embaraço. Eu quero isto das pessoas, quero aquilo das pessoas. Esse é o embaraço. Vai te embaraçar. Porque não podemos ler a tua mente. Não sabemos o que você quer. Não sabemos o que você está a pensar. Então, não podemos ser capazes de cumprir o desejo e a aspiração que você tem. E olhando o mundo, não está cantando o teu louvor. Então, quando começam a cantar, esqueces a avaliação de Deus, a exaltação de Deus. Então, começa a pensar de ti mesmo, está a te embaraçar isso. Pare. E o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado que tão de perto nos rodeia. As pessoas pensam daquele pecado do outro pecado. Um pecado grande na nossa vida nos faz, primeiro, nos coloca em primeiro lugar e Cristo atrás. O grande pecado da nossa vida, colocando o nosso próprio desejo em frente antes de termos o desejo de Cristo. Todos os outros pecados, por causa do nosso desejo. O álcool, isso é o resultado do nosso desejo. O adultério, a fornicação, é o resultado do nosso desejo. Entregar-se à carne por causa do nosso desejo. É lutando, contendendo, porque o que eu quero não me é dado. Esse é o desejo que traz isso. E o pecado que tão de perto nos rodeia, porque colocamos o nosso desejo, o que eu quero, o que eu demando, o que eu gosto, colocamos isto em frente do desejo de Cristo. Diz, temos que deixar de lado todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos
Nunca vi alguém que corre durante a sua corrida, está olhando para trás, está olhando dos lados, está pensando o que eu vou comer, o que comi ontem. Isso, se ele estiver a pensar, vai lhe rebaixar. E se você remover o ego na tua vida, morreres para o pecado, morreres para o ego, morreres para o pecado, para o desejo humano, agora podes fazer a corrida que te é colocada diante de ti. Cristo será maior no teu coração, poderoso na tua vida. Cristo será o supernatural na tua vida. Estarás a pensar nele somente. Não estás somente a pensar em ti, estarás pensando naquele que foi enterrado. Verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Se não estás ainda vendo a coroa, serás quebrado, serás rebaixado pela cruz que tens que suportar. Se não estás a olhar para o futuro, a coroação do futuro, a recompensa do futuro, o gozo na eternidade, a cruz temporária que estás a carregar agora vai tornar-se muito pesada, porque estás a olhar para hoje e não estás a olhar para a eternidade. Suportou a cruz, desprezou a afronta. E depois disso, assentou-se à destra do trono de Deus. Deus pode te dar a graça de suportar tudo que vier na tua vida. Ele te dará a graça, te dará a força, te dará o gozo. Agora irá descobrir como sorrir quando estás na mesma situação, na fraqueza do passado. Como ser alegre quando na mesma situação, eu fiquei triste e muito rebaixado no passado. E a graça de continuar, o Senhor te dará. Para mim, onde você está, Ele te dará em nome de Jesus. Olha o verso 28 aí. Ele diz: nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Cristo olhava em frente que ele estaria no trono. Diz: nós temos que olhar no tempo em que estaremos no trono. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, uma graça salvadora, retenhamos a graça santificadora, retenhamos a graça suficiente, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Agora viemos ao ponto número 3. Ensinamos a segunda vinda com o uso, com a entrega e o uso. Ele veio antes, ele terminou na cruz, ele vem de novo.
Ele vem com a coroa. Ele veio antes para salvar. Ele vem de novo para nos tirar da terra para o céu. Ele veio antes, veio para sofrer, ele veio para curar, ele veio para carregar nosso fardo. Ele vem de novo. Não veio apenas para suportar a nossa carga, sim, ele veio para agora nos tirar do mundo. A provisão da primeira vinda agora nos alegramos no fato da sua segunda vinda. Ensina a segunda vinda. Será que tu já tens ensinado a primeira vinda? Que ele veio para salvar, veio para curar, veio para libertar, veio para livrar, veio para quebrar o diabo, veio para destruir as obras do diabo. Tens tu ensinado isso? Será que tens o direito de ensinar a segunda vinda se não ensinaste a primeira vinda? Que ele veio para nos libertar. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Crês tu o que já aconteceu prontamente? E se não crês o que aconteceu na primeira vinda, será que verdadeiramente vais crer no que acontecerá na sua segunda vinda? Ele curou os doentes na primeira vinda. Irá ressuscitar os mortos na segunda vinda. O milagre da ressurreição é maior do que o milagre da cura. Podes tu crer no fato de que na sua segunda vinda a ressurreição de todos os mortos de 2000 atrás ou mais anos, de todos os lugares, de todas as nações, há de acontecer quando ele vier na sua segunda vinda? Na sua primeira vinda destruiu as obras do diabo. E na segunda vinda, o arrebatamento, tribulação, e depois a segunda vinda, vai amarrar o diabo e lhe colocar no cativeiro durante o reino milenário. Agora, se tu não crês na destruição das obras do diabo na sua primeira vinda, será que tu podes ter verdadeiramente a coragem de ensinar de que o diabo será amarrado no inferno por muitos anos? Temos que proclamar, temos que ensinar. Tudo o que ele fez na sua primeira vinda. Se não cremos nas coisas que aconteceram miraculosamente, será que podemos desta vez falar da sua segunda vinda, a coisa muito mais miraculosa na sua segunda vinda? O Senhor vem de novo. Eu creio que o Senhor vem de novo. E em todo o tempo você alegra-se no que fez na sua primeira vinda. Atos 1:9. Em Atos 1:9, e diz: e tendo-lhes falado, vendo-o, eles foi elevado às alturas com uma mão invisível,
pelo poder supernatural. A lei da gravidade foi suspensa. Não havia escada, não havia avião, mas ele era elevado. Aconteceu com Enoque, ele foi elevado. Aconteceu com Elias, ele foi elevado. Vai acontecer para todos os crentes verdadeiros no arrebatamento, serão elevados. Quando eles olhavam, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. No verso 10. E estando com os olhos fitos no céu, é onde ele foi. Quando Enoque foi elevado, foi ao céu. Quando Elias foi elevado, foi ao céu. Quando Cristo foi elevado, olharam para ele com olhos fitos ao céu, foi para o céu. Quando formos elevados, no fim do período da igreja, no arrebatamento, seremos elevados. E foi elevado às alturas, e uma grande nuvem o ocultou os seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, no versículo 11, os quais lhes disseram: varões galeus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus, com a marca de pregos nas suas mãos, com o furo ao seu lado, com aqueles pregos com marca nos pés, este mesmo Jesus, que entre vós que ressuscitou no terceiro dia, esse mesmo Jesus, que trouxe a redenção através do seu sangue, este mesmo Jesus, que entre vós foi recebido em cima no céu, os anjos que apareceram a eles disseram: Cristo, como Enoque, como Elias, foi elevado para o céu. O mesmo há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ele foi ao céu, ele vem de novo. Eu disse, ele vem de novo. Porque a palavra de Deus diz: eu vos mostrarei um mistério. Todos não dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar do olho, seremos todos transformados. E o corruptível revestir-se-á de incorruptível. Disse, haverá um som a partir dos céus, com a voz do alarido do anjo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. E assim estaremos sempre com o Senhor. Talvez pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Cristo virá e nos levará. Não sabemos quando é que isso vai acontecer, mas há de acontecer. Sabemos somente os que seguem a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essas são as pessoas que tenham gozado a vinda do Senhor, que serão arrebatados e com outros santos. Quando os santos marchando entrando, não com os pecadores já marchando entrando, não. Não
aquele que está apostatado marchando entrando, não. Não que as pessoas que lutam violentamente entrando marchando, não. Quando os santos entrando marchando, estaremos com eles. E isso ensinamos às nossas congregações. Ensinamos a todos os ouvintes para que possam manter aquele relacionamento com Deus, que quando os santos marchando entrando, estejam no meio deles. Ele virá a qualquer momento a partir de agora. Estarás tu no meio das pessoas que irão com ele? Deixa-me que ouça o teu amém. Levantemo-nos e falar com o Senhor em oração. Ensina, prega, viva, creia. Viva com este entendimento que Cristo pode vir a qualquer momento. Continua andando com Deus de uma forma aceitável, com a graça santificadora, salvadora, será suficiente em nome de Jesus. Abra a tua boca e fala com o Senhor em oração.